O tema dessa mensagem é a nossa herança em Cristo. Diga assim comigo: eu tenho uma herança em Cristo Jesus. Aleluia. Eu já contei essa história em uma outra ocasião, mas eu quero ressaltar aqui, talvez você se lembre, talvez não. A história é a respeito de uma senhora que trabalhou durante muito tempo à casa de uma pessoa muito rica, e após o falecimento dessa pessoa rica, ela ali muito triste em sua casa, ela recebeu um documento, juntamente com a notícia do falecimento de sua senhora, né, no qual ela trabalhava, e aí ela recebeu aquele documento e ficou muito feliz. E ao receber aquele documento, ela foi e mandou enquadrar, mandou emoldurar e colocou na parede. E todo mundo que ia na casa dela, ela ficava muito feliz e tinha muito prazer de mostrar aquele quadro, porque quando a pessoa perguntava, ou até mesmo muitas vezes partia dela, ela dizia que aquele quadro era em memória da pessoa mais especial que ela já viveu nessa terra, que foi a pessoa no qual ela trabalhou muitos e muitos anos. E essa pessoa, após perder o emprego devido ao falecimento da pessoa no qual ela trabalhava, ela passou a viver em sua casa durante alguns anos. E lá na sua casa ela passou a viver de uma maneira não tão agradável, porque ela passou a estar desempregada, e apesar de desempregada, num nível financeiramente muito ruim, muito doente, e com uma situação muito precária em relação ao que comer, ao que beber e ao que vestir. Mas um certo dia, essa senhora ali na sua casa, muito deprimente, muito triste, recebeu uma visita. E aí, enquanto essa pessoa estava na casa dela, ela se deparou com aquele documento moldurado na parede. E quando ele leu, ele disse: eu conheço essa senhora. Ela falou: pois é a senhora no qual eu trabalhei muitos anos da minha vida. Muito rica ela era. A minha vida não era desse jeito que você está vendo aqui, porque eu tinha um salário. Mas aí aquele rapaz disse: mas você sabe o que é isso aqui? E aí a mulher da casa disse, né: eu sei, é uma lembrança da minha senhora. Toda vez que eu olho para esse quadro, eu lembro dela e me sinto muito bem. Aí ele olhou e disse: não, isso aqui é um testamento de que ela deixou toda a riqueza dela para você. E aí aquela mulher, após muitos anos sofrendo, passando fome, muito doente, ela descobriu que durante anos e anos da sua vida ela tinha uma herança, mas pelo fato dela não conhecer que aquele documento era um testamento de herança, ela não conseguiu desfrutar dessa herança. Amém? Então o que é a herança? A herança é o que nós herdamos muitas vezes do nosso pai. Tem a história de um pastor amigo meu, no qual ele disse que ele casou, e aí quando ele casou, ele na verdade morou anos e anos de favor, porque ele não tinha onde morar. E aí o próprio pai da moça disponibilizou uma casinha para eles morar, e ele morou. E ele falou que a vida dele foi assim durante muitos anos, até o momento em que o pai da moça faleceu. E aí naquele momento a esposa dele recebeu a herança. E aí eles compraram um apartamento, e aí eles pagaram as dívidas, e eles deram uma ajeitada na vida. Amém? Então quando se fala de herança, nós vemos que é algo transferível. Amém? É algo que tem a ver com parentesco. Quando eu falo de herança, é um direito legal adquirido por nascimento. Amém? Na sua maioria das vezes. E quando nós falamos de herança, nós vemos que em Romanos 8,16, é um patrimônio deixado por alguém após a morte.
E quando nós nos vemos hoje em Cristo Jesus, nós temos uma herança de Cristo Jesus. Em Romanos 8,16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Diga para o seu irmão assim: existe um espírito amalgamado com o meu espírito. Aleluia. O Espírito de Deus está amalgamado com o seu espírito. Em 2 Coríntios diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E a palavra de Deus diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Versículo número 17, ele diz: e se nós somos filhos, logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Diga assim: eu sou herdeiro. E eu quero te mostrar hoje qual é a sua herança em Cristo Jesus, o que está escrito ao seu respeito como testamento, para que você tome posse dessa verdade. Porque como nós conhecemos aquele ditado popular: filho de peixe, peixinho é, e filho de Deus, Deus é. Somos filhos de Deus. Temos hoje, e com o versículo que eu compartilhei com os irmãos, nós vemos que nós temos a mesma natureza, amém? Por que nós temos a mesma natureza? Porque o Espírito de Deus, Ele enxertou na Maria, foi uma nova semente de uma nova natureza, e essa nova natureza hoje está em nós. Ao recebermos Jesus em João 1,12, Ele diz que você é filho para quem crê em Cristo Jesus. E quem não é, tem a oportunidade de crer agora em Cristo Jesus. Porque em João 1,12 diz sim que nós somos herdeiros, como lemos anteriormente. A palavra de Deus diz sim que nós temos uma herança. A palavra de Deus diz sim algumas verdades sobre nós, mas ela também diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então quando se fala de herança, se fala do reino, se fala de ser herdeiro, tudo que nós precisamos é ter convicção de fé, crermos em Cristo Jesus. E eu quero te explicar nesse momento que quando se fala de herança, amados, não tem a ver com o que você faz, não tem a ver se vai gostar de você ou não. Conta-se uma outra história, e nessa outra história, verídica também, um irmão lá da videira, lá de Goiânia, um irmão muito rico, muito rico. Ele tinha 3 filhos, e dentre esses 3 filhos, os 3 trabalhavam nas empresas dele, porque ele não tinha uma empresa nem 2, ele tinha algumas empresas. Esses 3 filhos trabalhavam muito nessa empresa, se dedicavam muito na empresa do pai. E aí chegou um momento em que o pai morreu, e os filhos se reuniram para repartir a herança. E no momento em que eles estavam sentando, discutindo, e o advogado movendo, calculando, apareceu o Pedrinho na história. E aí o Pedrinho apareceu e disse: eu quero a minha parte da herança. E aí os 3 que estavam ali do lado disse: quer? Não. Quem é você? Ele falou: eu também sou filho. Falou: filho? Não, quem é filho é eu e ele, você não é filha. Aí a mãe do Pedrinho veio: tá no nome do papai aqui. Ele teve um relacionamento fora do casamento, registrou a criança, e durante anos e anos ele estava lá sustentando essa família.
E no momento da morte, a família apareceu e disse: nós queremos a nossa parte. E aqueles 3 rapazes, e o que me chama mais atenção dessa história, é que os 3 filhos daquele rapaz, eles fizeram de tudo, gastaram muito dinheiro, dizendo: o Pedrinho não vai ficar com um centavo. Mas estava no documento, era filho. E quando se fala de herança, não tem a ver com fazer bem ou fazer mal, fazer certo ou fazer errado. Se é filho, é herdeiro. Amém? Aquela família, ela ficou muito deprimida com a situação, mas o Pedrinho saiu com a sua parte. Então, da herança que está hoje perante a igreja, para os filhos de Deus, não é mediante o que você faz, se você faz certo ou se você faz errado, se você agrada a Deus ou se você desagrada a Deus, porque você é filho. E se você é filho é porque você crê, e você crê no sangue, e que o te faz filho, amém? É o sangue que te faz filho. E muitos dizem, pregam, ensinam dizendo: se você fizer, você vai prosperar, você vai receber de Deus. Mas eu estou falando de herança de Deus aqui, amados, e não é dessa forma que é dada. Ela é hoje perante a sua vida, porque a palavra de Deus registra. Todos é? O que diz no grego todos? Vocês aprenderam o grego mesmo, hein? Todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. A herança, ela não depende de esforço realizado, amém? Não depende de esforço. Você vai viver na sua vida, né? E aí, diante dessa vida que você vive, em certo momento você recebe ela. Às vezes mais jovenzinho, né? Às vezes não, né? Quando morre com 100 anos, o filho normalmente já tem 80, né? Já tem 75, já não consegue desfrutar tanto da herança, né? Em alguns casos. Mas quando nós falamos também de herança, não tem a ver com habilidades, não tem a ver com um filho mais bonito recebe mais. Quem é o filho mais bonito da casa? Que tem um que é mais bonito que o outro? Você fala: pô, esse aqui é o mais bonito que o outro. Apesar de ser mais bonito, não tem como aí, ó. A Duda tá falando que é ela lá. Tá certo. Apesar de ser mais bonito, quando se fala de herança, não tem a ver com o que é mais bonito, não tem a ver com beleza física, não tem a ver com cultura. Aquele que é mais prendado, aquele que é mais culto, aquele que fala mais bonito, aquele que fala mais certo, aquele não tem a ver com isso. Quando se fala de herança, não tem a ver com vontade. Onde eu tenho mais vontade de receber herança, então me dá 70% para mim, e aquele ali que não está nem aí fica com 30%, não tem a ver com vontade. Não tem a ver com merecimento, amém? Eu fui um bom filho, então eu vou herdar mais herança. Não tem a ver. Não depende. Mas agora eu quero te mostrar na palavra de Deus. Se você puder anotar, você anota isso. Se você puder colar isso no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, deixar em relevância na sua palavra, na sua Bíblia. Eu acho que é importante para nós termos convicção de quais são as nossas heranças. São algumas que eu vou compartilhar com os irmãos. Em Filipenses 4:7, nós temos a nossa primeira herança. E a paz de Deus, diga aí, a paz de Deus. Hã? E a paz de Deus. Amém. Não, eu estava ajudando vocês. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu estava dizendo hoje, eu disse já para algumas famílias no nosso curso de Casados para Sempre,
que a nossa vida, eu já comentei aqui também, a nossa vida ela é movida por sentimentos. E o sentimento da raiva, muitas vezes, ela é explosivo, ela vem com uma velocidade muito grande, explode, você xinga, maltrata, e faz cara feia, e de repente ela passa, amém? E aí você pensa, putz, vou me retratar ali, vou pedir desculpa. Mas o sentimento, por exemplo, da inveja, é um sentimento, acredito eu, pior, porque ele é minucioso, pouco percebido, mas ele é prolongado, amém? Muitas vezes ele fica anos e anos na vida das pessoas, onde muitas vezes nem ela mesma percebe. Mas os sentimentos, eles vêm de maneiras diferentes, mas eles impulsionam o nosso dia a dia. A nossa vida ela é vivida por sentimento, porque existem pessoas que muitas vezes conseguem ter mais êxito do que outras, porque muitas das vezes as pessoas elas tomam decisões através do sentimento. Eu brigo com a minha esposa e aí eu vou e já falo, nem vou trabalhar hoje, e aí já prejudico o meu trabalho. Ou muitas vezes o irmão da célula me entristece e aí acabou o meu ministério, por causa daquele sentimento de um irmão que você amava muito e que te entristeceu naquela hora. Então quando nós olhamos para o nosso sentimento, o sentimento ele acaba se tornando uma bomba relógio, se não houver uma administração sobre ele. Para isso o Senhor tem a primeira herança para nós, e Ele diz, e a paz de Deus, a primeira herança que nós temos, a primeira garantia do reino de Deus, da herança de Jesus Cristo, é a paz em nossos corações. E qualquer coisa contrária a isso, você vai em Filipenses 4:7, apresenta o testamento e diz, eu tenho por direito a paz de Deus em meu coração, Senhor, amém? O segundo quero ler com os irmãos em Efésios 1:7. Efésios 1:7, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça. A graça de Deus é tão grande, amados, que a primeira coisa que nós vemos aqui diante da segunda herança é a remissão. Nós compartilhamos estes dias que o significado de remissão é totalmente pago. Melhor do que isso, é totalmente esquecido. É impossível de se guardar na memória. O que esse versículo está dizendo é que a segunda herança que nós temos em Cristo Jesus é o perdão de nossos pecados, onde nós abrimos mão de uma consciência de condenação e recebemos por herança. Não é porque fazemos, não é porque somos bonitos, não é porque somos legais, educados, não é porque eu sou o irmão mais certinho, mas é porque eu sou filho de Deus, e pelo fato de ser filho de Deus, eu tenho uma herança desse reino, e a herança é o perdão sobre os nossos pecados. Terceiro, Mateus 18:17, nós temos como herança, amados, a cura, e diz a palavra de Deus, para que se cumprisse o que for dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas, diga, a minha, aleluia, as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. O terceiro que nós temos na herança de Cristo Jesus é a cura. Quando nós olhamos, amados, para a palavra de Deus e olhamos para a herança em Cristo Jesus, nós entendemos que nós estamos acima da infelicidade.
nós estamos acima da tristeza, nós estamos acima do rancor. Por quê? Porque nós somos iluminados pela paz de Cristo. Quando nós olhamos para as heranças de Deus, nós vemos que a vida, ela é muito mais fácil de se caminhar. Por quê? Porque Jesus Cristo, com a sua bondade, nos ensina a respeito do perdão. E se nós aprendemos a respeito do perdão, nós também estamos acima da mágoa, nós andamos acima do ressentimento. É fácil, João? Não, não é fácil, mas é revelação da herança. Às vezes nós ficamos tristes sim com algumas situações, mas quando olhamos para Cristo Jesus, nós enxergamos a herança e dizemos: esse é o melhor caminho a prosseguir, é o caminho em direção à minha herança. Quando nós vemos a palavra de Deus, nós vemos também que nós estamos acima da doença, nós estamos acima da enfermidade, nós estamos acima da dor. Por quê? Porque como herança nós temos a cura. Amém? Nunca ande com as suas mãos mirradas, mas sempre estendidas, declarando a cura. Você tem. Quando alguém te pede um dinheiro no farol, você só pode dar se você tiver, sim ou não? Sim. Se alguém precisa de um alimento, mas você está desempregado por 10 anos, como é que você vai ajudar uma pessoa com alimento? Você só consegue ajudar se você tem. E eu estou te dizendo que a herança que você tem em Cristo Jesus hoje é uma herança de cura. Então você pode entregar ela para quem você quiser, você pode compartilhar da sua herança para quem você quiser. Efésios 1:3. Nós falamos muito sobre isso, e diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Diga: me abençoou. Você é bem-aventurado, você é abençoado. Não podemos viver um dia sequer da nossa vida sem ter convicção: eu sou abençoado. Não importa o que aconteça, não importa a circunstância, não importa a situação, a convicção que temos é: eu sou abençoado. Onde entrar, prosperará. Onde eu tocar, será curado. Toda a palavra que eu liberar não voltará vazia. Por quê? Porque em Cristo Jesus eu tenho uma herança, e essa herança me diz que eu sou abençoado, o qual nos abençoou com todas no grego significa o quê? Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E aí nós chegamos a um ponto que com a herança de Cristo nós estamos acima de novo. Mas nesse momento agora nós estamos acima da pobreza, nós estamos agora acima da miséria. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós encontramos prosperidade. Está escrito, é seu. Toma posse disso, viva dessa forma. Romanos 8:37. Romanos 8:37 nós temos escrito: mas em todas estas coisas somos mais que agora nós estamos acima da derrota. Tudo aquilo que você for enfrentar, tudo aquilo que você for passar na sua vida, com a sua família, seja no seu casamento, seja talvez uma atenção que você tem que dar para os seus filhos, seja em relação a uma porta de emprego, você tem a vitória como herança do Senhor. Porque dizemos que nós crentes, cristãos, Cristo na terra, ramos, nós somos o ramos, Jesus é a videira, e o mesmo poder que está em mim, está em você, está em Cristo.
nós temos a vitória. Nós temos a vitória. E o que é mais lindo, amados, o que eu mais me apaixono com Jesus é ver tudo isso que está à nossa disposição, à disposição do reino, à disposição dos filhos, porque isso é uma fonte inesgotável. Não é assim, a matemática de Deus ela é diferente, não é eu tenho um, não, eu tenho dois, aí sou eu, chega mais um, e aí eu compartilho esse meu um, fica um para cada. Não é isso. A matemática de Deus não tem lógica para nós no natural. Eu não estou dizendo para você que você tem uma paz, e aí a pessoa vai se achegar e você vai compartilhar essa paz, agora você tem menos paz. Ao contrário, agora você tem paz em dobro, paz na sua vida e paz na vida do seu irmão que está do seu lado. Mais vida de Deus, mais glória. Essa é a abundância de Deus na nossa vida. Eu tenho a vitória, eu compartilho a vitória, agora só eu tenho a vitória, agora eu vou ter menos vitória porque eu compartilhei com meu irmão. Não, Jesus tem mais. Do trono de Deus, da onde flui as águas de Deus, Ele tem mais. E o que é mais lindo na palavra de Deus é que nós temos a vitória. Você tem a vitória, Samara. Você tem a vitória. E o mais lindo não é porque eu tenho a vitória porque eu estou aqui. O mais lindo não é porque tenho a vitória porque eu amo Jesus, e eu amo mesmo, e eu acredito que os irmãos também amam. Mas a minha vitória não é pelo amor que eu sinto por Ele, mas a palavra de Deus diz que eu sou vencedor, porque aquele que nos amou, eu sou vencedor é porque Ele me ama. É como um pai correndo atrás de um filho, é como um pai brincando e rodando com o filho, é como um pai no momento em que ele vai sofrer um risco ali, o pai abraça ele, segura ele. É o amor dele que nos faz vencedores. Não é você precisa estudar, você precisa acordar cedo, você precisa fazer 10 flexões, 20 polichinelo, você precisa ir e voltar no centro de Mauá em 15 minutos, não é isso. Não é você pegar os seus 24 horas do dia e dizer, você precisa fazer inglês, espanhol, você precisa estudar high stake, você precisa... Não é isso. A minha vitória não depende disso. Eu sou movido pelo Espírito dele a fazer muitas coisas, porque eu tenho vida em mim. Eu não sou mais passivo porque eu tenho a vida de Deus em mim. A igreja tem a vida de Deus, mas por que tem? Porque Ele a ama. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco até amanhã. É isso? Tudo que Deus faz na nossa vida é abundância. Quando Ele vai te dar alguma coisa, Ele fala, já pega tudo. É assim, pai, me dá 10 reais. Aí Ele fala, meu, pega tudo o dinheiro que eu tenho na minha carteira lá e leva, vai. Aí, ó, vai, filhos, recebe, né? Tudo que Deus faz não é assim, pega um pouco. Ele é abundante, Ele tem. Aí quando Ele faz algo agora, Ele diz assim, eu vou enviar alguém para te ajudar, eu vou enviar alguém para consolar, mas ele vai ficar 2 meses com você, vai cuidar de você, e depois ele vai ter que cuidar de outro, porque a igreja hoje ela tem 50, amanhã ela vai ter 70, então o tempo do Espírito Santo ele vai ser um tempo muito concorrido. Então você aproveita o tempo que você vai ter com ele, porque você não vai ter muito tempo depois. Tudo que é de Deus é em abundância. Quando ele não fala que é tudo, ele fala é para sempre. Ou é tudo, é para sempre. E aí ele diz assim, eu vou colocar alguém, mas esse alguém ele não vai estar ao seu lado, ele não vai estar de vez em quando, mas esse alguém vai estar amalgamado com o seu espírito. E toda vez que você se sentir acusado, toda vez que você tiver uma consciência de condenação, toda vez que você estiver triste,
Ele vai vir te consolar. Ele vai te dizer o quanto o Pai te ama. Ele vai vir te dizer os sonhos de Deus para você. Ele vai dizer a respeito de coisas que você já esqueceu lá atrás. Deus revelou um dia, aí você esqueceu, e aí Ele vem, o Consolador, e diz: mesmo que você se esqueça, o Pai é fiel. Lembra daquele dia, lembra daquela promessa, lembra da sua condição de filho, lembra da sua condição, o quanto você é amado, o quanto o Pai se preocupa com você, o quanto Ele tem enviado pessoas, um exército do amor para cuidar de você. Jesus rogou por nós, e como herança nós recebemos o Espírito Santo. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós falamos, o Espírito Santo é uma herança para nós, é um presente de Deus, é um presente do Senhor que caminha conosco, que cuida de nós. Sabe por que nós estamos aqui hoje? É porque essa herança nos trouxe aqui. Sabe por que essas pessoas que testemunharam disseram: eu nem queria estar naquele encontro? Sabe como eles chegaram lá? O Espírito Santo levou eles lá. É a herança do Senhor que nos move. É uma fonte inesgotável. A palavra de Deus diz em João 10:10. Em João 10:10 a palavra de Deus diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida. Diga comigo: vida, e tenham com abundância. Sabe o que é abundância? É falar assim: você está com sede, você quer um pouco de água, aí você faz aham, aí você pega um copo, na hora que você vira assim, ó, tem uma cachoeira de 50 metros, fala: vai lá, põe o copo lá de baixo. É abundância. É isso que o Senhor tem para nós, é vida. Você quer viver nessa terra? Você vai viver, mas você não vai viver de qualquer jeito não. Quando as pessoas olharem para você, vai falar: meu Deus, tem algo diferente aí, tem algo no seu olhar, tem algo na tua palavra, tem algo diferente no seu abraço, tem algo diferente. Sabe o que é essa diferença? É a abundância de Deus na sua vida, é a provisão da herança que já está sendo manifestada na sua vida. As pessoas não reconhecem, às vezes nem você mesmo reconhece, mas você já está caminhando com a herança de Deus. Aleluia. E sabe o que chama a minha atenção? É de saber o que Jesus Cristo veio fazer. É entender que quando eu recebo essa herança, eu não simplesmente recebo ela, mas está escrito: eu vim, Jesus diz, eu vim, amém? Ele renunciou à glória, ele renunciou ao trono, ele renunciou tudo que ele tinha lá, e ele veio como filho do homem, e ele diz: eu vim. Ele partiu com um propósito, ele foi designado a algo, e este algo ele diz: eu vim para que tenham vida, para que Noga você tenha vida, para que Di você tenha vida, para que, cadê? Acorda o Pertos aí, Pertos, acorda, para que você tenha vida, é para que nós tenhamos vida, alegria, disposição, sentir o coração palpitando, disposição de sair da cama. Vida e abundância. Diga para o seu irmão, fala: irmão, você tem muita vida e abundância. Aleluia. Em João 8:32, em João 8:32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós ouvimos um depoimento, um testemunho do irmão aqui hoje, e eu creio plenamente nesse testemunho. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Conhecereis a verdade.
conhecereis aquele que vive, aquele que reina, conhecereis Jesus Cristo, e vos libertará. E nós vemos que nesse momento, como herança, o que nós temos? Nós temos a libertação do quê? Dos vícios, das doenças, das deficiências da nossa alma. É promessa. Quando a pessoa se achega ao corpo de Cristo, por que essa pessoa ela é liberta? Tinha uma senhora lá que fumava há 40 anos. Eu ouvi ela dizendo no encontro: nunca mais eu coloco um cigarro na minha boca. O olho dela até brilhava. Nunca mais. Sabe quem deu essa convicção para ela? A verdade. Quando a pessoa ela faz parte do corpo, ela recebe isso. Ela recebe a herança. E tudo isso que nós estamos falando, amados, é de tão destaque para nós, porque o Senhor vem com tudo isso, mas nós vamos tendo revelação aos poucos. Muitas vezes nós vamos desfrutando sem revelação mesmo. Mas eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas também, porque o que nos impede de possuir a herança? A primeira coisa, quando eu dei o exemplo da mulher que recebeu a herança e ela colocou na sua parede o quadro, o que impediu aquela mulher de receber a herança? Conhecimento. Ela não sabia que aquele quadro na verdade era um testamento de muito dinheiro. A primeira coisa que nos impede de receber a herança é a ignorância, é o fato de você não saber que tem uma. Porque muitas vezes nós vemos pessoas que aceitaram Jesus lá atrás, mas que têm algumas dificuldades na área de suas vidas, por ignorância, porque ainda não sabe o que está escrito a respeito dela, o que está à disposição dela. Algo também que nos impede, amados, é a incredulidade. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, nós vemos o fruto do conhecimento do bem e do mal, e o Senhor disse: não comas, porque se comeres certamente morrerá. Foram incrédulos, não acreditou. Eu posso estar compartilhando tudo isso com a noiva de Cristo Jesus, e aí entre alguns irmãos dizer: mas eu não acredito nisso não. Rejeitou a herança. É a mesma coisa do que dizer: eu não quero. E quem procura nos impedir de receber essa herança? João 8,44. Nós sabemos que o Rassatã, advogado de acusador, ele também é o pai da mentira. Vós tendes por pai ao diabo e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. E não se firmou em quem? Vocês acharam Jesus aí ou não? Importante, contra Jesus nas escrituras. Ele não quis se firmar no Filho lá nos céus. Amém? Está escrito. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso. É o pai da mentira. E aí nós ouvimos uma frase que muitas vezes nós falamos de boca cheia, né? Pau que nasce torto. Muito conhecida. É uma mentira implantada dizendo: para que herança? Se é assim, vai morrer assim. Você está passando por isso? Vai continuar passando por isso, não tem jeito não. Você não estudou, você não fez nada, você é um burro, você nunca foi para a escola. Como você vai ser alguém na vida? Mentira.
Você é filho de Deus, e pelo fato de ser filho de Deus, você tem uma herança que não depende de você. Apenas receba ela do céu, porque o céu está aberto sobre a vida da igreja. Amém? Muitas vezes as pessoas escutam: não há solução para você, não tem jeito para você, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir ter nada, você tem um pensamento muito de pobre, você tem um pensamento muito pequeno, você não vai chegar em lugar nenhum. Mentira! Você é filho de Deus e tem uma herança. Não caia na mentira de Satanás. Fala para o seu irmão aí: não caia na mentira de Satanás. O mundo tem conceitos errados. O mundo tem conceitos errados. O mundo prega que o que é legal, a alegria, ela está nas drogas. A alegria, ela está no sexo. A alegria, ela está... Não é nessas coisas que está a alegria. A alegria está na paz de Cristo. A palavra de Deus diz que Ele foi ungido com óleo de alegria. E a palavra de Deus diz que Ele é o primogênito daqueles que viriam. Amém? Ele é o primeiro. Diga assim comigo: a alegria está dentro de mim, amalgamado com o meu espírito. A alegria está aqui, e ela deseja fluir de você. Ela deseja fluir, aleluia. Qual atitude a ser tomada para recebermos a nossa herança? A atitude a ser tomada para nós recebermos a nossa herança, a primeira está lá em 2 Coríntios 5,17, aonde diz que a atitude está em ser nova criatura. Sermos nova criatura, as coisas antigas já passaram, e tudo se fez novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não se surpreenda, amados. Não se surpreenda que dentre os irmãos talvez você fosse o piorzinho, que desse mais trabalho na escola, desse mais trabalho entre os irmãos. Não se surpreenda que se dentre a família talvez os seus irmãos agradavam mais o seu pai do que você. Não se surpreenda desde o momento que você aceitou Cristo e você ver a sua vida decolando, as coisas acontecendo, você encontrando paz, encontrando vitória, encontrando prosperidade, com um corpo saudável, aleluia. Não se surpreenda com isso, porque você hoje possui uma herança, e essa herança te possibilita reinar na terra. Temos um Pai que nos deu sua vida de herança. A vida de Deus está em nós e é a herança. O que essa palavra atrás de mim está dizendo? Está dizendo assim: os conceitos errados e pecados já passaram, porque hoje você tem consciência do perdão, hoje você tem consciência que existe um sangue de Jesus sobre a sua vida, e pelo fato de haver um sangue, você é no mínimo 3 vezes abençoado, bem-aventurado. Por quê? Porque tem a justiça de Deus, porque teve os seus pecados perdoados, e hoje os seus pecados já não são mais imputados. Está escrito, está escrito. Se nascemos no Brasil, nós somos, e se nascemos de Deus, somos somos celestiais, amém? Deus é Espírito. Alguém acertou aí?
tudo se fez novo. Deixar tudo para trás, amado, é você parar de olhar para trás e dizer assim: ei, Senhor, eu estou aqui essa noite, eu tomo posse da sua herança, e agora o meu foco está em Jesus. Em Jesus, toda hora que acontecer algo que mexe contigo, mexe com o seu sentimento, como é que você recebe a primeira herança que eu citei, a paz? Quando você diz assim: isso tudo que está acontecendo não importa, o que importa é que Jesus é lindo, o que importa é que Jesus é bom, o que importa é que tudo que Jesus faz prospera, que tudo que Jesus faz existe vida, tudo que Jesus faz é perpétuo, amém? Para de olhar para aquela situaçãozinha e olha para Cristo, contempla Cristo, e vá vivendo, confiando os seus passos, os seus dias em Cristo. O que é importante para nós recebermos a nossa herança? O que era que tinha pregado na parede daquela moça lá? Testamento, amém? É o testamento que garantia a ela todos os milhões da senhora no qual ela trabalhou. Hoje nós temos na Bíblia o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento dizia: se você fazer, você ganha, mas se você não se comportar bem, você não ganha. O Novo Testamento em Cristo Jesus diz: Jesus conquistou tudo, agora você recebe. Onde é que está isso? Lá no comecinho de Mateus, onde nós lemos? Não, nós já falamos isso. Apesar de ser Novo Testamento, Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é só lá para o finalzinho dos livros, perto da crucificação, porque nós recebemos a herança quando Jesus bradou na cruz: está consumado. Está consumado. A partir de agora essa herança é do Serginho, a partir de agora essa herança é do Joseval, é da irmã Simone, a partir de agora a herança é do Miguel, a partir de agora é da Noga, da Débora, a partir de agora a herança é sua. Está consumado. Está consumado. Eu quero chamar a banda aqui. A banda pode me auxiliar, por favor? Eu quero finalizar essa mensagem, amados. Quero te convidar a ficar de pé já também. E eu quero finalizar essa mensagem com algo que chama muito a minha atenção, que é o saber que nós somos a família de Deus, amém? E pelo fato de sermos uma família, nós temos uma herança, e essa herança ela está para todos nós. Então dentre nós podemos compartilhar um com o outro, dentre nós podemos lembrar um ao outro, dizendo, é a mesma coisa que a pessoa fala: empresta R$10, aí você fala: você tem aí, ele fala: pô, é mesmo, eu tinha esquecido que eu tenho meus R$10. Então a pessoa fala: pô, eu estou com uma dor, ora aqui, você fala: você tem a cura aí, irmão, lembra da herança. Estou meio aflito, fala: você tem a paz aí. Amado, eu estou com uma dificuldade, eu estou com, não sei se vai dar certo isso, fala: você está com a vitória aí. Nós compartilhamos a herança diante da igreja, diante dos irmãos. Em Hebreus 11:1, Hebreus 11:1 eu quero ler com os irmãos. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Nós aprendemos este final de semana que ter fé, amados, não é simplesmente você esperar algo, não é simplesmente você ter a certeza das coisas que você não vê, mas ter fé é semelhantemente você num restaurante, quando você olha para o garçom e diz para ele: traz uma Coca-Cola para mim.
e você tem a convicção de que Ele vai voltar com a sua Coca-Cola. Ter fé na herança de Deus, naquilo que nós estamos compartilhando aqui, é você ter convicção diante das coisas no qual nós estamos falando esta noite. Ter fé é ter consciência de que a paz está comigo, de que o perdão de Deus está comigo. Ter fé é ter a consciência de que a cura se faz presente aonde nós passarmos. Ter fé é entender que existe prosperidade sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua empresa, sobre o lugar onde você trabalha. O seu chefe, ele está sendo abençoado pelo fato de você estar lá. Ter fé é saber que a vitória já é sua. Pega na mão do irmão ao seu lado. Eu quero te convidar agora, juntamente com a herança que nós recebemos, que é o Espírito Santo de Deus, louvarmos ao Senhor e tomarmos posse dessa herança, a convicção dessa herança, da vida e a abundância, da libertação, sobre as doenças, sobre os vícios, sobre a depressão, sobre a tristeza. Receba a herança, receba a herança, ela é sua, você é filho. Comece a fluir diante de Deus, comece a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele lhe entrega hoje. Aleluia. Tudo está preparado agora, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais, e encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém.
tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, Só tu és não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. só tu és Santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. és santo. Aleluia. Eu quero te convidar agora a declarar diante do Senhor, tomando posse. Nós vamos tomar posse dessa herança juntos, como um só corpo, unidos em Cristo Jesus, amalgamados no único Espírito, como igreja do Senhor, como a igreja do Feital, que o Senhor estabeleceu neste lugar para receber as vidas e entregar a mudança da vida dele. Eu vou orar, os irmãos repetem comigo, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio na obra da cruz, eu tomo posse de tudo o que Deus tem para mim, eu tomo posse da paz, eu tomo posse do perdão, eu tomo posse da cura, eu tomo posse da prosperidade, da vitória, do Espírito Santo, da vida em abundância, da libertação, porque o Senhor é o nosso Deus. Louvado seja o teu nome. Estenda uma salva de palmas ao Senhor, diga aleluia, diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Dê um abraço no seu irmão, diga a ele a paz do Senhor, uma semana abençoada, aleluia. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo.
outro como tu, não há outro como